nome é Mariana e eu sou museóloga. Hoje a gente vai falar sobre acervos têxteis. Lembra que semana passada a gente falou um pouquinho sobre acervos fotográficos, sobre como funciona a higienização e acondicionamento deles? Então, hoje a gente vai falar sobre outra tipologia que é muito comum nos museus, nas instituições e até em coleções particulares. A gente está falando dos tecidos. Quando eu falo em tecidos, eu estou falando de tapeçarias, de roupas, indumentárias em geral, uniformes que a gente vai encontrar com muita frequência, almofadas, material étnico, etnográfico, pode ser alguma roupa religiosa, alguma roupa de festividade. Nós temos uma infinita tipologia de acervos têxteis. E é claro, nem todos eles funcionam da mesma forma. Como eu já comentei antes, é muito importante que a gente conheça o acervo que a gente está tratando, o acervo que a gente vai higienizar e que a gente vai acondicionar para a gente evitar de causar possíveis danos a ele. Quando a gente fala de tecidos, quando a gente fala de acervos têxteis, a gente tem que lembrar que a principal composição deles são as fibras, e elas podem vir de diversas origens. Nós temos, por exemplo, as fibras de origem orgânica e vegetal. Eu estou falando aí do algodão, do cânhamo, da juta. Nós temos as fibras de origem orgânica animal, ou seja, a seda, a lã, o couro. E nós temos as fibras que são de origem inorgânica. São aquelas feitas através de processos industriais, como por exemplo o nylon e a lycra. Todas essas fibras elas vão ter tratamentos e cuidados diferentes. As fibras inorgânicas elas costumam ser muito mais resistentes aos agentes físicos, aos agentes biológicos, do que as fibras de origem natural. Então, a gente tem que as fibras orgânicas elas vão ser mais sensíveis ao sol, por exemplo. Elas tendem a perder sua coloração com maior facilidade. E elas tendem a ter uma maior expansão de acordo com a umidade do ambiente em que elas estão. Tudo isso é muito mais prejudicial para elas do que para os acervos inorgânicos. Fato é que os acervos inorgânicos, as fibras inorgânicas têxteis, elas são mais recentes. Quando a gente lidar com acervos históricos e etnográficos, principalmente, a maior parte das fibras que a gente vai encontrar são de origem orgânica, porque durante a maior parte da nossa história, essas foram as fibras mais utilizadas. A tendência é que daqui para frente surjam novas e novas fibras e que a gente tenha que se adaptar, Os conservadores, restauradores do futuro vão ter outras dificuldades diferentes das que a gente tem hoje. Lembra que eu comentei do controle ambiental? É muito importante que ele seja feito quando a gente fala de materiais têxteis. Nesse caso, o máximo de lux que pode receber uma peça com as fibras de origem orgânica são, em geral, uns 50 lux. É claro que esse valor é uma média, e que quando a gente vê em uma exposição, a peça ela vai receber um pouco mais de lux e quando ela estiver na reserva técnica um pouco menos. O importante é que haja equilíbrio e que anualmente ela não receba muito mais aí do que isso em média. A temperatura ideal para ela é entre 18 e 22 graus Celsius. E a umidade relativa deve ficar ali entre os 45% e 60%. Esses valores, como eu já comentei, são estimativas. Mas é bom que a gente tenha sempre esse parâmetro porque, como eu comentei, as fibras são muito sensíveis. E caso haja uma modificação muito extrema disso ou uma variação muito grande, o acervo tende a sofrer muito mais. E então a vida dele vai ser encurtada. Sobre como é feita a higienização desses materiais. Em geral, a gente pensa que, como são tecidos, a gente deve lavá-los. Mas esse é um erro muito grave. A maior parte das vezes a gente não vai lavar o acervo têxtil. A gente vai fazer a higienização com um pincel macio ou um aspirador. Se for usar o aspirador, a ponta ela deve estar coberta com um pano para a gente evitar de sugar peças, de sugar pedacinhos de bordados. É sempre importante que haja um cuidado muito grande na hora de fazer a higienização. Acervos têxteis tendem a ser muito sensíveis. Outro problema que nós temos é referente às pragas. Como vocês sabem, todo mundo aí já deve ter tido uma blusa, alguma peça de roupa que foi comida por traças. E isso acontece também nos museus e nos acervos institucionais. A gente tem que tomar muito cuidado e deixá-los sempre protegidos desse tipo de praga. Claro que a melhor forma de fazer isso é a gente ter um controle e a gente olhar sempre o estado da peça, ver se tem algum vestígio de traças no local. Uma das tendências que as pessoas têm é de colocar, por exemplo, cascas de laranja ou mesmo naftalina em contato com os objetos.
Há a crendice popular de que cascas de laranja e de limão acabam afastando esse tipo de insetos. Mas, na verdade, a gente não deve fazer isso. A gente não deve colocar nenhum tipo de alimento próximo do acervo. A tendência é que a gente acabe piorando e atraindo outro tipo de praga. E a naftalina deve ser usada com muito cuidado quando for utilizada. O ideal é que a gente não utilize também. Ainda existem instituições que a usam e, no caso, vão colocá-las em um saquinho separado e deixá-las longe do acervo. Elas não devem entrar nunca em contato com a peça. A questão da naftalina é porque ela acaba realmente alterando o estado da peça. Ela vai ter uma interação, vai expelir ácidos, expelir substâncias que vão acabar afetando mais do que ajudando a conservação. E a restauração desses acervos, como é feita? Vocês devem estar se perguntando. Então, essa é uma questão muito discutida entre os profissionais, especialistas em acervos têxteis. Isso porque, até pouco tempo atrás, as restaurações elas eram feitas a partir da reconstituição da fibra. Então, se tinha, por exemplo, uma tapeçaria que tinha perdido algumas partes, estava em um processo de desintegração, o profissional ele acabava reconstituindo as imagens e estampas que haviam na peça. Isso muitas vezes era feito com um material semelhante ao material utilizado originalmente. Isso gera dois problemas. Eu já comentei para vocês da importância da gente registrar as intervenções nas peças que a gente faz, mas a maior parte dos profissionais, até pouco tempo atrás, não registravam quais eram as alterações, as intervenções que haviam sido feitas na peça. Então, os pesquisadores que iam ver a peça, eles acabavam perdendo a referência do que era original ou não. Supondo que naquela mesma tapeçaria foi reconstituída uma cena que foi baseada na suposição do profissional que restaurou, então ele não tinha exatamente o referencial do que era originalmente, mas baseado no contexto, ele recriou uma cena, o pesquisador, quando for observar a tapeçaria, ele não vai saber o que era original e o que sofreu a intervenção de restauro. Ou seja, ela perde o seu valor de pesquisa. Ela pode não perder o seu valor monetário e pode ficar esteticamente mais bonita, mas o valor de pesquisa é esvaído, porque a gente não consegue ter um contexto de como aquilo era originalmente. O segundo problema diz respeito à reversibilidade dos processos. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Quando a gente pensa em restauro, a gente pensa em técnicas reversíveis. A gente não pode fazer uma intervenção que ela fique muito próxima ao original. Ela tem que ser uma intervenção visível e que possa ser desfeita quando surgirem novas técnicas. A gente sempre está pensando no bem do material. Então, de repente, a gente faz uma intervenção hoje utilizando um material que parece apropriado, mas daqui a 10 anos a gente descobre que aquele material mais causa danos à peça do que auxilia a preservação dela. A ideia é que a gente possa reverter aquilo que foi feito. A gente desfaz essa restauração e faz uma outra com um processo mais atualizado. Então, o que a gente deve fazer? No caso de, por exemplo, a gente recolocar alguma fitinha que tenha soltado da indumentária ou fazer a substituição de alguma pedrinha de algum bordado ou de algum pedaço de algum bordado, a gente deve registrar como era antes, acondicionar o material que foi substituído e sempre manter o registro de quando foi feita a sua substituição. E sobre o acondicionamento, como ele deve ser feito? Parece muito fácil quando a gente pensa em roupas, é só pendurá-las no cabide, né? Mas não é assim que funciona. Quando a gente fala de acervos, muitas vezes a fibra já está um pouco desgastada. Se a gente pendurar alguma fibra em um cabide, a pressão que vai ser feita nas laterais e nessa parte onde a peça está pendurada, ela vai sofrer uma ação muito maior e a tendência é que ela se desgaste ainda mais. Não é que a gente não possa pendurar as roupas em cabide. Algumas peças elas podem ser, mas isso depende, claro, da consistência da fibra, se é uma peça mais ou menos resistente e como que está o estado de conservação dela. Na maior parte das vezes, a gente prefere deixar a peça na horizontal. Aí, quando a gente pensa em deixar a peça na horizontal, a primeira coisa que nos vem à cabeça é dobrá-la. Mas quando a gente dobra, acontece a mesma coisa. As áreas onde há os vincos das dobras tendem a sofrer um desgaste maior do que o restante das peças. Então, no caso, em vez de a gente dobrar as peças, o ideal é que se elas forem de pequeno porte, que a gente consiga deixá-las esticadas e acondicionadas dentro de caixas, de preferência cobertas com TNT branco. A gente não deve fazer que nem a crendice popular de colocar tecidos azuis junto com as peças para mantê-las brancas.
A gente deve utilizar tecido sem tingimento, por exemplo, o algodão cru, ou o TNT branco pelo seu baixo custo e por ser relativamente inócuo. No caso de outras peças como sapatos, chapéus, bolsas, Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem? a gente deve deixá-las de uma forma que elas não percam o seu formato original. No caso, por exemplo, de toucas e chapéus, a gente vai colocá-los sempre em algo que mantenha o formato da cabeça, o formato para o qual elas foram feitas. No caso dos sapatos, a gente vai também tentar preenchê-los com algum volume, em geral espuma expandida, que vai ser esculpida no formato do sapato, para que ele também não perca o seu formato original. Então vamos fazer o nosso protótipo de hoje e eu vou mostrar para vocês uma das formas de acondicionamento de acervos têxteis. Não é a única, mas é uma boa solução. Para fazer o nosso protótipo, nós vamos precisar de uma garrafa PET. Claro que a gente está fazendo em pequena escala. Se nós formos fazer isso para tecidos grandes, a maior parte dos espaços utilizam canos de PVC forrados com TNT. PVC não é o melhor material, porque ele reage com os tecidos, mas ele acaba sendo um material muito barato. A gente forra com TNT para evitar que ele reaja com os materiais. Nós vamos precisar também de TNT branco, tesoura, um elástico desses tipo de dinheiro, agulha e linha. A linha deve ser de algodão. Vocês vão precisar também de uma lixa de unha. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma garrafa PET e cortar a parte de baixo e a parte de cima, igual as marcações que eu fiz ali. Eu utilizei essa garrafa PET, mas vocês podem usar qualquer uma. Eu peguei uma lixa de unha e lixei as bordas da garrafa. Eu cortei um pedaço de TNT com um pouco mais do que o dobro da volta da garrafa e prendi com um elástico no centro. Essa etapa é só para facilitar a costura. Se vocês não tiverem um elástico, pode ser também uma fita, um barbante ou qualquer outra coisa. Eu peguei a agulha e a linha e costurei primeiro um lado. Depois de costurado, eu coloquei ele para dentro do vão que ficou da garrafa. Depois fiz a mesma coisa do outro lado. Feito isso e estando ele completamente forrado de TNT branco, eu vesti as nossas luvas, afinal nós estamos fingindo que isso é um acervo de verdade. Peguei o nosso acervo, no caso aqui é um retalho que eu estou fingindo que é alguma peça de indumentária, e enrolei com muito cuidado no nosso tubo forrado de TNT. Depois eu separei um outro pedaço de TNT, que vai ter um pouco mais do que a largura da garrafa depois de cortada e que seja o suficiente para nós darmos a volta inteira nela, cobrindo assim todo o nosso acervo. E enrolei. Depois eu separei 2 tiras de TNT e com muito cuidado prendi nas extremidades. É importante que esses laços que a gente fez, ou nós, não sejam dados com força, só o suficiente para que o TNT fique preso mesmo. E aqui está pronta a nossa embalagem para acondicionamento de acervos têxteis. Como eu comentei, essa embalagem não vai ser utilizada para todo tipo de acervos têxteis, mas ela é útil para muitos deles, como cortinas, tapetes e bandeiras. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia foi trazer algumas linhas gerais sobre acervos têxteis, sua higienização e seu acondicionamento. Também trazer algumas curiosidades sobre a restauração desse tipo de material. Fizemos ainda o nosso experimento para vocês terem uma ideia de uma das formas de acondicionamento de acervos. Então é isso. Tchau, tchau!